O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meus irmãos, o fogo, ele simboliza a presença e a operação de Deus. O fogo, quando observamos nas Escrituras, sempre ele vai nos conduzir a entender a presença e a operação de Deus. Muitas vezes, em algumas passagens específicas, o fogo trata de juízo, mas não deixa de ser operação de Deus. Então, o fogo, ele simboliza a operação e a presença de Deus. Nesse texto em particular, irmãos, aqui vem uma ordenança da parte de Deus para que o fogo do altar do holocausto, altar de bronze ou altar de cobre, é a mesma coisa, o fogo não podia se apagar. Mas por que, pastor, essa determinação? Porque ali, meus irmãos, lá exatamente nesse altar, era onde os pecados do povo continuamente eram perdoados. O sacrifício era diário e as pessoas que traziam as suas ofertas, o seu holocausto, ali era oferecido ao Senhor, e o Senhor ali manifestava a sua graça e perdoava os pecados do povo. E o fogo aceso, para quem olhava de longe, sabia, Deus está aqui, Deus não saiu daqui. Então a ordem do Senhor era que o fogo deveria arder continuamente e não poderia se apagar no altar do holocausto. Agora, quem que colocou fogo naquele altar? Os irmãos lembram que quando Arão e Moisés terminaram o tabernáculo e foram consagrar e fizeram o primeiro holocausto, o primeiro sacrifício, ali a glória de Deus desceu sobre aquele lugar e o próprio Deus derramou fogo do céu, fogo santo, e ateou fogo naquele altar. E a ordem do Senhor era para os sacerdotes: ei, vocês não podem deixar esse fogo que eu fiz se apagar. Sacerdote, meus irmãos, na antiga aliança eram aqueles da ordem araônica, né? Os filhos de Arão. Mas na nova aliança, meus irmãos, o sacerdote agora somos todos nós. Pedro diz lá, né, na sua carta, que nós somos um povo santo, né? Sacerdócio real, nação escolhida, né? Então nós somos sacerdotes. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que ele nos constituiu como sacerdotes. Então, enquanto na velha aliança o sacerdote era a segunda ordem araônica, hoje na nova aliança, eu e você somos sacerdotes. Amém, irmãos? O sacerdócio hoje é universal. Cada um de nós somos um sacerdote diante de Deus, né? E a ordem do Senhor era para quem alimentar o fogo? Quem? Vocês lembram? Os sacerdotes. O sacerdote é que tinha que alimentar o fogo. O sacerdote, meus irmãos, tinha uma obrigação diária. A obrigação dele era diária. Todos os dias, diariamente, ele tinha que alimentar. O versículo 12 mostra que o Senhor ordenou no altar do holocausto toda manhã, você passa lá e olha o fogo e alimenta o fogo, porque o fogo não pode se apagar. Altar simboliza a nossa vida. Altar é o nosso coração, é o lugar mais perto, é o lugar que Deus quer estar, é o lugar que o Espírito Santo escolheu para fazer morada dentro de nós. Então esse é o altar hoje, né? E o sacerdote, ele tinha obrigação diária. 3 coisas
era obrigatório ele passar diariamente para tomar conta. A primeira coisa é que o altar, o fogo do altar do local, servia também para alimentar os outros fogos. Por quê? Porque no tabernáculo, irmãos, havia uma divisão. O tabernáculo era feito do átrio, que era o pátio, né, externo. Depois ele vinha para o santuário. O santuário, entrava-se pelas cortinas, se dava conta com o santuário. E depois do santuário havia o Santo dos Santos. O que havia? O Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, enquanto o sacerdote, qualquer sacerdote poderia transitar tanto no pátio como lá no santuário, o Santo dos Santos era um lugar particular e que não tinha acesso. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação de pecados, é que ele podia entrar lá. Ninguém mais podia entrar lá. O que tinha ali no tabernáculo? O que tinha no tabernáculo? Quando você entrava no santuário, você olhava para a direita, estava a mesa da proposição. A mesa da proposição. Era uma mesa que tinha 12 pães. Aqueles pães sempre eram colocados fresquinhos ali todo dia. Aquele pão era apresentado ao Senhor. Do lado esquerdo, a gente entrando para o santuário, a gente logo via o candelabro de ouro. O candelabro de ouro tinha 7 braços e nele tinham 7 lâmpadas, né? E aquelas lâmpadas também tinham fogo e o fogo tinha que estar aceso. E indo para dentro, adentrando para dentro, no meio e no centro, antes de entrar no Santo dos Santos, havia um outro altar. Aquele altar era chamado de altar de incenso. O altar de incenso. Aquele altar também era alimentado com o fogo. Por isso o sacerdote tinha uma obrigação. Quem é sacerdote hoje? Quem é sacerdote hoje? Nós. Então preste atenção e olhe para mim. O sacerdote tinha uma obrigação. Isso é um princípio. Ah, mas eu não vivo na lei, pastor. Mas é um princípio eterno. O sacerdote tem por obrigação não deixar o fogo se apagar. O que é fogo? A presença de Deus. Aí eu pergunto, como está a presença de Deus na sua vida? Haja vista que é obrigação do sacerdote alimentar o fogo da presença de Deus. Uma vez o Senhor derramou fogo, agora ele diz, você sacerdote, ei irmão, ei irmã, precisa alimentar esse fogo diariamente. Então o sacerdote passava, meus irmãos, e o primeiro lugar que ele ia era o altar de incenso. Lá no altar de incenso, ele tinha que alimentar o fogo. E o fogo era pego lá daquele fogo que Deus ateou, que era o fogo santo. Todo o fogo do tabernáculo tinha que ser acendido, renovado por aquele fogo que Deus um dia colocou. Era o fogo de Deus, era o fogo da presença de Deus, era o fogo santo do Senhor. Então o sacerdote teria que ir lá, pegar o fogo e depois ir lá no altar de incenso, e lá no altar de incenso ele tinha que renovar o fogo. E o que era incenso? Incenso na Bíblia, meus irmãos, simboliza as nossas orações. Olha o Salmo 142, não é? Lembra o Salmo 142? Não sei se você pode colocar aí. O Salmo 142 e o versículo 1, ele diz lá o quê? Vamos ver lá. Com a minha voz, versículo 2, pula lá. Derramei a minha queixa perante a tua e expus a minha angústia. Agora vai para o Salmo 141. Volta só um pouquinho só. Salmo 141. Olha lá. Senhor, escuta o meu clamor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Versículo 2. Suba! Leia, meu irmão. Suba! Repete, como?
Como? Porque para Deus o incenso simboliza a nossa oração, nosso clamor, né? E o altar tinha que ter fogo e tinha que ter o incenso. O incenso sem o fogo não fazia sentido. Por quê? Porque o incenso, para que servia o incenso? O incenso servia para subir aquela fumaça de cheiro agradável. Olha para mim, o sacerdote só podia ir até onde? Até o altar de incenso. Depois do altar de incenso tinha uma cortina grossa, e depois da cortina grossa tinha o quê? O Santo dos Santos. Alguém podia entrar lá? Não, porque lá estava a arca do concerto, a presença de Deus, o trono de Deus, simboliza ali o trono de Deus. Ah, meu irmão, o sacerdote não tinha acesso lá, mas ele tinha ele como acessar lá. Como é que ele acessava? O incenso colocado junto com o fogo do altar. O fogo começava então a fazer aquela fumaça, e aquela fumaça de odor agradável ia subindo, e tomava conta de todo o santuário, mas não detinha só no santuário, ele ia entrando pelas frestas da cortina, por debaixo, por cima, e ele adentrava um lugar que ninguém tinha acesso. Ele entrava lá no trono da glória de Deus, ele entrava lá onde estava, meus irmãos, a arca do concerto. Eu não consigo chegar lá, você não consegue chegar lá enquanto estamos aqui, mas a minha oração e a tua oração, com o fogo da presença de Deus, ela sobe lá. Glória a Deus. Chega com um cheiro suave na presença de Deus. Pastor, mas como isso funcionava? Segundo o que Deus queria e como Deus queria. E era qualquer incenso? Não. O sacerdote tinha um ritual a cumprir. Olha para mim, porque isso é importante. O sacerdote, quem é o sacerdote? Quem é o sacerdote? Ei, presta atenção, Deus está falando com você. O sacerdote tinha um ritual a cumprir. A ordem de Deus é: eu não quero qualquer incenso. Deus é soberano. Diga comigo, Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E a oração, Ele recebe aquela que Ele quer. Pensa que qualquer oração sobe lá não, meu irmão. Tem oração que não sai dessa parede aqui, meu irmão. Pensa que é qualquer oração que chega lá no trono da glória de Deus? A oração, o incenso tinha que ter todo um ritual para poder agradar a Deus, e o cheiro que aquele incenso fazia era porque tinha um composto ali que era da vontade de Deus. Olha para mim, o primeiro composto que era obrigatório o sacerdote ir atrás. Quem ia atrás? Quem ia atrás? Diga comigo, estoraque. Diga comigo, estoraque. Era o primeiro requisito que Deus ordenava ao sacerdote. Eu quero incenso, mas não é qualquer incenso. Eu quero que você vá buscar o estoraque. E sabe o que é, onde encontrava o estoraque? Não era em qualquer lugar. O estoraque, ele ficava, meus irmãos, mais ou menos ao sudoeste da Ásia. Precisava, às vezes, viajar. Israel não tinha que viajar e ir buscar. E o estoraque é um arbusto que tinha ali, naquele lugar. E olha que foi Deus que mandou: eu quero esse. Ah, mas para Deus qualquer coisa serve. Não! O fogo que Deus aceitava, qual era o fogo? Nadab e Abiú, filho de Arão, disse: para que nós ir até lá, está longe, vamos pegar um fogo qualquer aqui.
Meu Deus. Quando eles acenderam o fogo para ir lá no altar de incenso fazer a renovação do fogo, antes de chegar lá, Deus já tinha incendiado eles com o fogo do céu. E disse para o seu pai: não é nem para chorar por eles, porque eu dei a minha ordem. Eu quero o fogo da minha presença. Deus não aceita fogo estranho, nem qualquer coisa. O culto não é como eu quero, é como Deus quer. A oração não é como eu quero, é como Deus quer. E um primeiro ingrediente era o estoraque. O estoraque você tinha que viajar longe à noite, ir lá nesse arbusto e fazer uns riscos. Com paciência. Para que saísse uma goma, e aquela goma era captada pelo sacerdote, porque ele faria parte do incenso. E ele tinha que levar de volta para fazer parte. A primeira coisa era o estoraque. E o estoraque tinha que rasgar o arbusto. Olha para mim. A oração que Deus recebe tem que ter fogo do céu, mas também tem que partir de um coração rasgado, ferido, contrito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Tem gente que vai orar e fica gritando e batendo no banco para todo mundo ouvir que ele está orando. Mas a oração que Deus ouve vem de um coração rasgado, quebrantado, necessitado, que passou por cortes, irmão. Captado o estoraque, aí tinha outra missão. Agora precisa da onixa. Qual é o nome? Era a ordem de Deus. Precisa da onixa. A onixa, meus irmãos, era um tipo de um molusco. E esse molusco só tinha no fundo do Mar Vermelho. Olha para mim, tinha que mergulhar fundo. Diga comigo, mergulhar fundo. Senão você não pegava a onixa, tinha que mergulhar fundo. E é o Senhor que queria, eu quero onixa. Então o sacerdote mergulhava fundo, ia lá no fundo do Mar Vermelho e pegava aquele molusco que era onixa, irmãos. A oração que Deus ouve tem que vir do fundo da alma, do fundo do coração, irmão. Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o teu coração. É lá no fundo. E trazia a onixa junto com o estoraque. Tá bom, Deus? Não. Eu quero gálbano também. Diga comigo, gálbano. Eu quero também o gálbano. O gálbano era pior porque era um arbusto que não tinha nem na Ásia. Só tinha na Índia e na África. Irmão. E quando pegava-se as folhas do gálbano. E para que pudesse fazer a mistura que Deus ordenava, tinha que macetar as folhas e triturá-la. Deus não aceitava se não fosse triturado, amassado. É por isso, irmãos, que às vezes uma lágrima de um coração, irmãos, quebrantado, Deus ouve mais do que 3 horas de oração eloquente e uma boa oratória. Deus está olhando para o nosso coração. Sacerdote, Deus está olhando para o nosso coração. É o coração quebrantado, é o coração amassado, é o coração
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu estou passando uma luta, mas é porque Deus está te preparando, porque é a oração que Ele ouve, é a oração do galba, não é a oração amassada, triturada, é a oração do contrito coração, de um coração ferido e machucado pelas lutas e as dificuldades. Quando essa pessoa abre a boca, clama, Senhor, e Ele vai ouvir. Clama a mim e responder-te-ei. Aí faltava o último ingrediente. Tá bom, Deus, não, quero mais um ingrediente. Qual é? Diga comigo, frankincenso. Pastor, o senhor está na Bíblia, irmão. Frankincenso, irmãos. Eita. O frankincenso, meus irmãos, também era um outro arbusto que tinha que pegar, irmãos, também a goma do frankincenso, para que junto, meus irmãos, com a onixa, o gálbano, o estoraque, pudesse fazer uma mistura toda especial, e com aquela mistura toda especial, meus irmãos, trazia até o altar de ouro, e quando colocava no altar de ouro, irmãos, aí entrava o fogo da presença de Deus, que era retirado lá do altar, e aquele fogo, meus irmãos, onde tira o fogo, meus irmãos? Onde tira o fogo? Da onde tira o fogo? Da onde tira o fogo? O fogo começa do altar. Altar sem fogo? Ah, irmãos, não tem fogo para acender, irmãos. A igreja que o altar não tem fogo, também a igreja não tem fogo, irmãos. E aí com o fogo do altar, irmãos, e toda aquela mistura, irmãos, aí sim, aí o incenso subia com aquele cheiro que Deus queria, e quando aquele cheiro, irmãos, subia, ela atravessava as cortinas, e ela adentrava para dentro do Santo dos Santos. Quer que Deus ouça a sua oração, precisa ter essas misturas, precisa ter coração quebrantado, precisa, irmãos, ter coração esmigalhado, precisa ir buscar lá do fundo do coração, de todo o coração. E depois com o fogo do altar junto, porque não adiantava todo esse sacrifício se não tivesse fogo. Diga comigo, não adiantava sem fogo. Mas não é fogo estranho, é o fogo da presença de Deus. É o fogo que só Ele pode dar. Eu não posso dar. Os pastores aqui não podem dar. Esse fogo vem do céu, vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu tempo foi embora. Aleluia. Não vou até o 9h30, porque eu sei que os irmãos estão cansados. Mas, meus irmãos, só para nós terminarmos, poderíamos ficar aqui um bom tempo falando, mas só para terminarmos, a outra obrigação, eu disse que são 3, a outra obrigação do sacerdote era cuidar do fogo da lâmpada. Diga comigo, o fogo da lâmpada. Lembra, ficava do lado esquerdo. O sacerdote tinha que renovar o fogo do altar, né? Então, crente, meus, que não ora como Deus quer, irmãos, sem o fogo do altar não tem finalidade, irmãos. Não cumpre a sua obrigação de sacerdote. E também, meus irmãos, do lado esquerdo estava lá, e meus irmãos, as 7 lâmpadas do candelabro de ouro. E ali, meus irmãos, o sacerdote, a Bíblia diz que ele tinha que passar de manhã e de tarde. Quando que ele passava? Vamos repetir? Quando ele passava? E olhava para a lâmpada. Se o fogo estava apagando, ele tinha por obrigação renovar aquele fogo. Existem 3 estados de uma lâmpada, irmãos. A lâmpada, ela pode estar acesa, brilhante. A lâmpada pode estar apagando. E a lâmpada pode estar apagada. Mas a ordem do Senhor é: o fogo deve arder continuamente, né? Não era para deixar apagar, irmãos.
Quando apaga a lâmpada, irmãos, saiu da vontade de Deus. E a obrigação não era do sacerdote. A obrigação de manter a lâmpada acesa é sua, irmãos. O fogo é de Deus, mas a obrigação é sua de renovar o fogo da lâmpada. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A lâmpada era a luz que iluminava aquele tabernáculo era a lâmpada. Então o sacerdote passava de manhã e de noite, aí ele encontrava aquele borrão, ele limpava o borrão, e aí ele vinha com combustível. O combustível era o azeite. Então ele colocava o azeite e colocava fogo da onde? Fogo da onde? Do altar, o fogo de Deus. E quando o azeite entrava em contato com o fogo da presença de Deus, aí a lâmpada voltava a acender, a ter vida. Tem muita gente morrendo, outros estão mortos, mas também tem muita gente viva. Levante a tua mão direita para o céu comigo agora. Eu não sei quem está morto, quem está morrendo, quem está vivo, mas se tem fogo, dá glória a Deus. Se tem fogo, abre a boca. Se tem fogo, dá glória ao nome do Senhor. A obrigação é sua. Deus não vai descer anjo para abrir tua boca e mandar dar glória a Deus. O fogo é você que alimenta. Abre a boca, dá glória a Deus, adora, cultua, aleluia. Entra em sintonia com o Senhor, porque tem fogo do céu para a sua vida aqui nesta noite. Mas o fogo passa, você não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não cultua, vem para a igreja por vir, fica dormindo, fica caindo aos pedaços. O irmão do lado é aceso, outro irmão é aceso, e você vai sair apagado, como sempre tem saído. A obrigação de acender é sua. É sua a obrigação de renovar o fogo. Fogo tem, fogo de Deus. Os irmãos acreditam que Deus tem fogo? Os irmãos acreditam que tem fogo de Deus nessa igreja? Os irmãos acreditam que essa igreja nasceu no fogo, vive no fogo e vai para o céu no fogo? Então abre a boca e dá glória a Deus, porque fogo não falta, irmão. O que falta é renovar o fogo, irmãos. Pastor, já faz tempo que aquela igreja ninguém dá glória a Deus. Tem que renovar, irmão. E qual era o combustível para renovar a lâmpada? Qual era? O azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está? Aonde? Aonde? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós? Quando há azeite, tem Espírito Santo na vida e acende com o fogo da glória de Deus, o combustível, o azeite e o fogo, quando se unem, a lâmpada acende. Opa, olha aí a lâmpada acendendo, olha aí, olha sacerdote que tem obrigação, olha lá, eu vou acender a minha lâmpada, eu vou sair daqui hoje com a lâmpada acesa. Tem azeite, tem fogo, o que falta é você dar lugar, rapaz, é você acender o fogo, rapaz, é você se jogar na presença de Deus e deixar Deus trabalhar na tua vida. Ai pastor, eu sou crente há tantos anos e não sou batizado com o Espírito Santo. Olha meu irmão, o dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo entrou dentro de você. Essa igreja tem fogo, porque Deus derramou o fogo no Pentecoste. Essa igreja foi inaugurada lá no dia de Pentecoste, assim como o Senhor fez quando foi inaugurado o tabernáculo e desceu fogo no altar. Quando esta igreja foi inaugurada, há quase 2000 anos atrás, o Senhor desceu fogo do Pentecoste nela. Tem azeite, tem fogo, então acende lâmpada.
Oh, glória a Deus! Acende lâmpada! Acende, rapaz! Tem fogo para você aqui! Eita, vontade de pregar mais, mas eu sei que eu não posso. Uma coisa que eu quero deixar claro, meus irmãos, é que é a obrigação do sacerdote alimentar o fogo. Glória. Pastor, faz tempo que eu não falo línguas. Tem que alimentar, rapaz. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando aleluia, vai entrando em sintonia com o céu. Vai entrando, vai entrando. Você não pode ir lá, mas a tua oração chega lá. Vai pedindo, me enche, Senhor. Me enche, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, incenso com fogo chega lá. E Deus manda para baixo aquilo que você precisa. Aleluia. Olha a lâmpada acendendo aí. Olha a lâmpada acendendo aí. A Bíblia diz que Ele nos constituiu sacerdotes. Olha para mim. As lutas não podem impedir. Os problemas não podem impedir. Satanás e todo o inferno não podem impedir. Olha para mim. Deus te constituiu sacerdote e te deu capacidade e obrigação. Renova o fogo, 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 renova o fogo. É você que tem que renovar o fogo, irmãos.